Como ser imparável, o conselho estoico para alcançar a verdadeira força. Nos momentos mais difíceis, somos tentados a desistir, a acreditar que as circunstâncias estão contra nós e que não há mais o que fazer. No entanto, a filosofia estoica, que tem suas raízes na Grécia Antiga, oferece uma poderosa perspectiva para superar qualquer obstáculo e se tornar verdadeiramente imbatível. O estoicismo e o controle. A grande chave do estoicismo é entender a diferença entre o que está sob nosso controle e o que não está. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, ensinava que não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Em outras palavras, os eventos externos não têm o poder de nos desestabilizar. O que realmente determina o nosso bem-estar e nossa força é como escolhemos reagir a esses eventos. A vida vai apresentar desafios. Isso é inevitável. O que define nosso caminho não é a natureza desses desafios, mas como lidamos com eles. Você pode se sentir impotente diante de um fracasso, de uma perda ou de uma situação inesperada, mas a grandeza estoica está em perceber que sua reação é a sua escolha. E quando você escolhe agir com calma, disciplina e inteligência, você se torna imbatível. A força da aceitação. O primeiro passo para se tornar imbatível é aprender a aceitar o que não pode ser mudado. Não podemos controlar o tempo, as decisões dos outros ou as adversidades da vida. Mas podemos escolher como respondemos a tudo isso. Marcelo Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, escreveu em seus diários: a vida de cada um é o que seus pensamentos fazem dela. Ao aceitar que certas coisas estão além do nosso controle, você remove um peso enorme dos seus ombros. Não é sobre resignação ou passividade, mas sobre encontrar a paz ao saber que, no final das contas, você é o único que pode moldar sua reação. Quando você se depara com uma situação difícil, pergunte a si mesmo: o que posso controlar aqui? Talvez a resposta seja sua atitude, suas palavras ou suas ações. A partir do momento em que você se concentra em fazer o melhor que pode, em vez de lutar contra o que não pode mudar, você se fortalece e ganha a capacidade de resistir a qualquer tempestade. Autodisciplina, o pilar da força estoica. A autodisciplina é um dos maiores legados do estoicismo. Sem ela, nenhum outro princípio será eficaz. Sêneca, outro grande pensador estoico, afirmou que a verdadeira liberdade é ser capaz de fazer o que deve ser feito, sem ser controlado pelas paixões e desejos. Tornar-se imbatível não é sobre evitar desafios, mas sobre ter a disciplina para enfrentar esses desafios de frente. Isso significa treinar sua mente para não ceder à tentação da procrastinação ou da indulgência. Significa praticar o autocontrole em momentos de dificuldade e escolher a ação certa, mesmo quando a vontade de desistir parece mais forte. A disciplina estoica também envolve o desenvolvimento de uma rotina diária que fortalece o corpo e a mente. Exercícios, leitura, meditação e práticas que promovem o autoconhecimento são fundamentais. Quando você cultiva uma mente disciplinada, torna-se mais resistente às distrações e mais focado em seus objetivos. O poder da resiliência. A resiliência é o que nos torna verdadeiramente imbatíveis. E os estoicos eram mestres da resiliência. Em vez de evitarem dificuldades, eles as viam como oportunidades para o crescimento pessoal. Como escreveu Sêneca, as dificuldades não são para nos destruir, mas para nos testar e nos fortalecer. Ser imbatível não significa ser imune ao sofrimento, mas ser capaz de suportá-lo e aprender com ele. Os estoicos acreditavam que cada desafio que encontramos na vida é uma chance de exercitar nossa virtude e nossa força. Se você se depara com um fracasso, em vez de se lamentar ou se desesperar, pense no que pode aprender com essa experiência. O que você pode fazer de diferente na próxima vez? Como pode melhorar? Com o tempo, essa mentalidade de resiliência transforma você. Cada queda, cada desafio, em vez de te enfraquecer, te torna mais forte. O caminho para se tornar imbatível é pavimentado com a prática da resiliência. A importância da virtude. No estoicismo, a verdadeira felicidade e força vem da virtude, viver de acordo com a razão, agir com justiça, coragem e sabedoria. Sêneca diz:
A felicidade e a liberdade começam com a compreensão de uma coisa: algumas coisas estão sob nosso controle, e outras não. Não basta ser forte fisicamente ou emocionalmente. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força vem da virtude. Você pode ter todas as habilidades do mundo, mas se não tiver caráter, se não agir com justiça e sabedoria, seu sucesso será vazio e instável. Para se tornar verdadeiramente imbatível, é essencial cultivar virtudes que te guiem a cada decisão. Virtude não é algo que se conquista de uma vez, mas é uma prática constante. Todos os dias, você deve se esforçar para agir de acordo com seus valores, não deixando que as pressões externas te desviem do caminho do que é justo e certo. A mente como aliada. Finalmente, a mente é o maior aliado do imbatível. A filosofia estoica nos ensina a cultivar uma mente imperturbável, que não é controlada pelas emoções ou pelas circunstâncias externas. Ao treinar sua mente para ser mais racional e menos influenciada pelo caos do mundo externo, você se torna mais resistente e capaz de enfrentar qualquer adversidade com clareza. A meditação diária, a reflexão sobre nossas ações e a prática do desapego são ferramentas essenciais para fortalecer essa mente imbatível. Como Epicteto disse, não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece com você. Conclusão: o caminho para a imbatibilidade estoica. Se tornar imbatível não significa ser invulnerável às dificuldades da vida, mas ser capaz de superá-las com sabedoria, coragem e disciplina. A filosofia estoica oferece as ferramentas necessárias para esse processo: aceitação, autodisciplina, resiliência, virtude e controle da mente. Ao adotar esses princípios, você estará construindo uma força interna que não pode ser quebrada pelas tempestades da vida. Lembre-se, o verdadeiro poder está em como você escolhe reagir às adversidades. Não há limites para o que você pode conquistar quando escolhe viver com base nos princípios estoicos. Comece hoje, um passo de cada vez, e descubra o imbatível que já reside dentro de você. Primeiro conselho: aceite o que você não pode controlar. No ambiente de trabalho, muitas vezes nos deparamos com situações fora do nosso controle, como decisões de líderes ou mudanças inesperadas. Os estoicos ensinam a focar apenas no que está sob nosso controle e a aceitar o restante com serenidade. Segundo conselho: mantenha calma diante das adversidades. Quando surgir uma dificuldade, evite agir por impulso. Respire fundo, observe a situação de forma racional e haja com paciência e clareza. A calma é a chave para tomar decisões melhores e mais eficazes. Terceiro conselho: desapegue da opinião dos outros. Não permita que as críticas ou a aprovação dos outros afetem seu estado emocional. O valor de seu trabalho e sua dignidade não dependem da aprovação externa, mas de seu esforço e virtude. Quarto conselho: pratique a resiliência. Problemas são oportunidades para crescer. Use cada desafio como uma chance de aprender e se fortalecer, em vez de se abalar ou desanimar. Quinto conselho: foque no processo, não no resultado. Preocupe-se em fazer o seu melhor em cada tarefa, sem obsessão pelo sucesso ou fracasso. O que importa é o esforço e a dedicação ao processo, e não o resultado final. Sexto conselho: aceite a impermanência. Tudo no trabalho e na vida é temporário. Lembre-se de que situações difíceis passarão, e que os momentos bons também são passageiros. Enfrente tudo com a consciência da impermanência. Sétimo conselho: pratique a autodisciplina. A disciplina pessoal é essencial para alcançar resultados consistentes. Em vez de ceder à tentação de procrastinar ou reagir impulsivamente, mantenha-se focado em suas tarefas e responsabilidades. Oitavo conselho: desenvolva a empatia. Entenda que todos no seu ambiente de trabalho têm suas próprias batalhas e desafios. Ao cultivar a empatia, você constrói melhores relações e favorece um ambiente mais colaborativo e harmonioso. Nono conselho: seja honesto e justo. A integridade é um valor essencial. Seja transparente em suas ações e decisões, e haja de maneira ética. A paz interior vem da coerência entre suas ações e seus valores. Décimo conselho: pratique a gratidão. Aproveite cada momento do seu trabalho para praticar a gratidão, seja pelas lições aprendidas ou pelas pessoas que colaboram com você. A gratidão muda a perspectiva sobre as dificuldades, tornando-as mais fáceis de lidar. Se inscreva no canal para ficar crescer com sabedoria estoica. Pratique o controle das emoções.
O estoicismo ensina que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos. Quando a frustração ou o medo de falhar começarem a atrapalhar sua produtividade, respire fundo e escolha agir com calma. Lembre-se de que os obstáculos são oportunidades para exercitar a paciência e a resiliência. Foque no agora, haja no presente. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso. Para ser produtivo, concentre-se no que você pode fazer agora, sem se preocupar com o que não está sob seu controle. Em vez de se perder em preocupações sobre o futuro ou em arrependimentos do passado, canalize sua energia para a tarefa atual. Ação no presente é a chave. Use a técnica do menos é mais. Sêneca falou sobre a importância de viver de forma simples e focada. Em vez de tentar realizar muitas coisas ao mesmo tempo, escolha uma tarefa importante por vez e faça-a bem. Limite-se ao essencial e evite a dispersão com atividades que não acrescentam valor ao seu objetivo. Adote a mentalidade de memento mori, lembrança da morte. Refletir sobre a mortalidade nos ajuda a valorizar nosso tempo. Marco Aurélio frequentemente se lembrava de que a vida é curta e imprevisível. Isso nos impulsiona a agir de forma mais decisiva e com propósito. Ao pensar que nosso tempo é limitado, a procrastinação perde força e a urgência de realizar se torna mais clara. Desenvolva o hábito da disciplina diária. A prática estoica da autodisciplina é essencial para a produtividade. Ao invés de esperar pelo momento perfeito para agir, comece imediatamente. Divida suas metas grandes em pequenas tarefas diárias e cumpra-as de forma consistente, sem se deixar levar pela tentação de adiar. A verdadeira produtividade vem da ação diária e da persistência. Como ser imparável, o conselho estoico para alcançar a verdadeira força. Nos momentos mais difíceis, somos tentados a desistir, a acreditar que as circunstâncias estão contra nós e que não há mais o que fazer. No entanto, a filosofia estoica, que tem suas raízes na Grécia Antiga, oferece uma poderosa perspectiva para superar qualquer obstáculo e se tornar verdadeiramente imbatível. O estoicismo e o controle. A grande chave do estoicismo é entender a diferença entre o que está sob nosso controle e o que não está. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, ensinava que não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Em outras palavras, os eventos externos não têm o poder de nos desestabilizar. O que realmente determina o nosso bem-estar e nossa força é como escolhemos reagir a esses eventos. A vida vai apresentar desafios. Isso é inevitável. O que define nosso caminho não é a natureza desses desafios, mas como lidamos com eles. Você pode se sentir impotente diante de um fracasso, de uma perda ou de uma situação inesperada, mas a grandeza estoica está em perceber que sua reação é a sua escolha. E quando você escolhe agir com calma, disciplina e inteligência, você se torna imbatível. A força da aceitação. O primeiro passo para se tornar imbatível é aprender a aceitar o que não pode ser mudado. Não podemos controlar o tempo, as decisões dos outros ou as adversidades da vida. Mas podemos escolher como respondemos a tudo isso. Marcelo Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, escreveu em seus diários: a vida de cada um é o que seus pensamentos fazem dela. Ao aceitar que certas coisas estão além do nosso controle, você remove um peso enorme dos seus ombros. Não é sobre resignação ou passividade, mas sobre encontrar a paz ao saber que, no final das contas, você é o único que pode moldar sua reação. Quando você se depara com uma situação difícil, pergunte a si mesmo: o que posso controlar aqui? Talvez a resposta seja sua atitude, suas palavras ou suas ações. A partir do momento em que você se concentra em fazer o melhor que pode, em vez de lutar contra o que não pode mudar, você se fortalece e ganha a capacidade de resistir a qualquer tempestade. Autodisciplina, o pilar da força estoica. A autodisciplina é um dos maiores legados do estoicismo. Sem ela, nenhum outro princípio será eficaz. Sêneca, outro grande pensador estoico, afirmou que a verdadeira liberdade é ser capaz de fazer o que deve ser feito, sem ser controlado pelas paixões e desejos. Tornar-se imbatível não é sobre evitar desafios, mas sobre ter a disciplina para enfrentar esses desafios de frente.
Isso significa treinar sua mente para não ceder à tentação da procrastinação ou da indulgência. Significa praticar o autocontrole em momentos de dificuldade e escolher a ação certa, mesmo quando a vontade de desistir parece mais forte. A disciplina estoica também envolve o desenvolvimento de uma rotina diária que fortalece o corpo e a mente. Exercícios, leitura, meditação e práticas que promovem o autoconhecimento são fundamentais. Quando você cultiva uma mente disciplinada, torna-se mais resistente às distrações e mais focado em seus objetivos. O poder da resiliência. A resiliência é o que nos torna verdadeiramente imbatíveis. E os estoicos eram mestres da resiliência. Em vez de evitarem dificuldades, eles as viam como oportunidades para o crescimento pessoal. Como escreveu Sêneca, as dificuldades não são para nos destruir, mas para nos testar e nos fortalecer. Ser imbatível não significa ser imune ao sofrimento, mas ser capaz de suportá-lo e aprender com ele. Os estoicos acreditavam que cada desafio que encontramos na vida é uma chance de exercitar nossa virtude e nossa força. Se você se depara com um fracasso, em vez de se lamentar ou se desesperar, pense no que pode aprender com essa experiência. O que você pode fazer de diferente na próxima vez? Como pode melhorar? Com o tempo, essa mentalidade de resiliência transforma você. Cada queda, cada desafio, em vez de te enfraquecer, te torna mais forte. O caminho para se tornar imbatível é pavimentado com a prática da resiliência. A importância da virtude. No estoicismo, a verdadeira felicidade e força vêm da virtude, viver de acordo com a razão, agir com justiça, coragem e sabedoria. Sêneca diz, a felicidade e a liberdade começam com a compreensão de uma coisa: algumas coisas estão sob nosso controle, e outras não. Não basta ser forte fisicamente ou emocionalmente. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força vem da virtude. Você pode ter todas as habilidades do mundo, mas se não tiver caráter, se não agir com justiça e sabedoria, seu sucesso será vazio e instável. Para se tornar verdadeiramente imbatível, é essencial cultivar virtudes que te guiem a cada decisão. Virtude não é algo que se conquista de uma vez, mas é uma prática constante. Todos os dias, você deve se esforçar para agir de acordo com seus valores, não deixando que as pressões externas te desviem do caminho do que é justo e certo. A mente como aliada. Finalmente, a mente é o maior aliado do imbatível. A filosofia estoica nos ensina a cultivar uma mente imperturbável, que não é controlada pelas emoções ou pelas circunstâncias externas. Ao treinar sua mente para ser mais racional e menos influenciada pelo caos do mundo externo, você se torna mais resistente e capaz de enfrentar qualquer adversidade com clareza. A meditação diária, a reflexão sobre nossas ações e a prática do desapego são ferramentas essenciais para fortalecer essa mente imbatível. Como Epicteto disse, não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece com você. Conclusão. O caminho para a imbatibilidade estoica. Se tornar imbatível não significa ser invulnerável às dificuldades da vida, mas ser capaz de superá-las com sabedoria, coragem e disciplina. A filosofia estoica oferece as ferramentas necessárias para esse processo: aceitação, autodisciplina, resiliência, virtude e controle da mente. Ao adotar esses princípios, você estará construindo uma força interna que não pode ser quebrada pelas tempestades da vida. Lembre-se, o verdadeiro poder está em como você escolhe reagir às adversidades. Não há limites para o que você pode conquistar quando escolhe viver com base nos princípios estoicos. Comece hoje, um passo de cada vez, e descubra o imbatível que já reside dentro de você.